Reunião de sexta-feira de tratamento de saúde. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte, nós estamos trabalhando a obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e este livro, ele vem fazer comentários da obra Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação espírita. Essas reuniões aconteciam na cidade de Uberaba, na Casa Espírita Comunhão Espírita Cristã, ao qual Chico participava, e elas seguiam um ritmo, duas reuniões semanais, às segundas-feiras e às sextas-feiras. Eram os dias das reuniões públicas desta casa. E no dia 3 de fevereiro de 1961, há 60 anos atrás, o grupo abriu a obra Céu e o Inferno e leram na primeira parte do capítulo 1, que traz o título O Futuro e o Nada, o item de número 14. Bom, então nós vamos ler para depois, com Emmanuel, refletirmos um pouco dentro das lições apresentadas por Kardec. O homem tem, instintivamente, a crença no futuro. Ele inicia dessa forma. Kardec, item 14 da obra Céu e Inferno. Quando ele faz essa colocação, que todos nós, seres humanos, temos no campo íntimo um impulso voltado para uma crença futura, isso se baseia em quê? Bom, então nós precisamos retornar à obra base da codificação, o Livro dos Espíritos. E na questão de número 5 do Livro dos Espíritos, eu gostaria de trazer aqui também, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os seres humanos trazem consigo da existência de Deus? E a resposta dos espíritos: que Deus existe. Pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não apoiasse em nada? É uma consequência do princípio. Não existe efeito sem causa. E na questão de número 6, do Livro dos Espíritos, o Kardec, então, abre para nós o campo de reflexão. O sentimento íntimo da existência de Deus que todos trazemos não seria o efeito de um processo educativo ou um produto de ideias adquiridas? Bom, será que isso não foi trabalhado como um processo de educação entre os povos? Ou o produto de ideias adquiridas, mas de onde que poderiam advir essas ideias? Aí a espiritualidade responde: se assim fosse, se fosse um produto de ideias adquiridas com o efeito de um processo educativo, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Bom, eles estão aqui remontando as causas, porque o homem primitivo, quem o ensinou a existência de um ser superior? Então, cada um de nós trazemos no campo íntimo essa crença da existência de Deus. E é justamente essa crença íntima, ao qual todos temos, de uma força superior, é que nos impulsiona no processo evolutivo do espírito, mediante a sua jornada, a sua trajetória.
E aí Kardec, ao dizer, o homem tem, o ser humano possui, instintivamente a crença no futuro. Então, essa crença no futuro é justamente a prova de que há algo para além da matéria. É a prova de que todos, antes de estarmos condicionados ao corpo físico, trazemos no campo das ideias, do espírito, a ideia da divindade, de um ser superior. E que Jesus nos apresentou como um Pai de misericórdia e de amor, e essa apresentação de Jesus na humanidade a respeito de Deus foi um divisor de águas. Porque até então, a nossa relação com Deus, ela se baseava numa forma completamente distorcida, deturpada. E o Cristo estreitou essa relação, mostrando-nos que Deus, acima de tudo, é Pai. E o Pai, como sabemos, ele processa a educação dos seus filhos. E em muitas situações, essa educação ela virá com correções. Então, vejam bem, nós temos que substituir a palavra punição, castigo, por correção. O que é correção? Você fazer com que a pessoa que trabalhou numa linha errônea faça uma reflexão e processe, através deste campo de raciocínio, uma mudança, uma transformação. Então, o Pai nos educa através das correções. Lei de causa e efeito. E Kardec, então, continua. Mas não tendo até hoje, então essa obra foi lançada no ano de 1865. Então, a época que a obra foi lançada, Kardec está dizendo, não tendo a humanidade até hoje base certa para defini-lo, essa crença no futuro, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade das crenças, tendo em vista que cada espírito traz esse sentimento instintivo de uma força superior. Fomos criando sistemas, e cada grupo, de acordo com seu processo evolutivo, foi adotando certas práticas nesta relação com a divindade. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação, mais ou menos engenhosamente concebida, então vejam bem, Kardec está colocando aqui que a doutrina espírita foi uma obra que, como se fosse um processo construtivo de engenharia. Os engenheiros constroem, mas os arquitetos planejam. Então, foi uma obra arquitetada, planejada e depois construída como algo que, no campo físico, entendemos ser a ciência da engenharia. Mas o resultado da observação, os fatos materiais que se desenrolam hoje sob os nossos olhos, ela unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá pouco a pouco, pela força das coisas, à unidade da crença em um único ponto. Que unidade é essa? Que Deus existe. E existe uma relação dele conosco, baseada em leis, e essas leis, aos poucos, vai fundir num campo único entre os espíritos. Este é o objetivo. E ele continua.
A unidade na crença sobre esse ponto, crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. A unificação, olha que coisa interessante que Kardec está trazendo. Ele está falando de unificação em 1865. Quase que 100 anos depois, aqui no Brasil, no ano de 1949, né, quase 100 anos, foi instituído o Pacto Áureo. O que significa o Pacto Áureo? Um grupo de espíritas conscientes propôs a unificação. O que significa unificar? Nos unirmos em prol do ensino que Jesus nos legou. Amor, paz, fraternidade, respeito. Precisamos nos unirmos em cima dessas bandeiras e que a doutrina espírita vem realizando no campo físico da Terra, tanto quanto nas atmosferas espirituais. A unificação, feita no que concerne à sorte futura das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, a diversidade, de acordo com a cultura, o costume. Isso tende a se unir para criar-se uma fusão, conforme Kardec aqui o diz. Um passo imenso para a tolerância religiosa. E depois, mais tarde, a fusão. Bom, ele está chamando-nos para vários pontos, somente neste item 14, do capítulo 1, da primeira parte do livro Céu e o Inferno. Nós podemos observar. Falando da existência de Deus, das leis, e de como nós precisamos estarmos nos conscientizando cada vez mais desta realidade. E mediante o processo evolutivo que nós tivemos até os dias atuais, a doutrina espírita chega como o amparo da misericórdia divina, como consolador prometido pelo próprio Cristo a trazer-nos explicações, fatos irrecusáveis. No capítulo 5 desta obra magistral, trazida pelo benfeitor Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele traz o título Espiritismo explicando. Espiritismo explicando. Explicando o quê? Bom, então Emmanuel traz para nós essas reflexões. Indagavas quanto ao grande porvir. Então, nós, seres humanos, indagávamos quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo físico, e também no mundo que nos abriga, que é o planeta. Estamos aqui provisoriamente, porque o objetivo do espírito é evoluir, é ascender, é se tornar puro, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntavas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. Ainda até os dias atuais, nós trazemos essas indagações, essas perguntas. Por que a doença? Por que a enfermidade? E aí Emmanuel nos ensina. A doutrina espírita
Acerenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna, o espírito, que é imortal, se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade de problemas domésticos. Alguém aqui, porventura, tem algum tipo de problema doméstico? Tem, não? Ótimo. Quem Se não tem? Beleza. Mas se nós ainda trazemos certos reajustes que necessitamos realizar, fazer no campo doméstico, quando ele fala problemas domésticos, ele está falando de família. Ele está falando de um lar. E o lar, a família, é a primeira escola educativa, conforme ensinam os benfeitores, o próprio Emmanuel, do Espírito. Nós trazemos problemas domésticos? Trazemos ainda. Não são poucos. São inúmeros. Mas são desafios para que possamos equacioná-los e continuarmos a nossa caminhada, fortalecendo a união no campo da fraternidade, do respeito e do amor, ante os entes, os membros da família. Agora, olha o que Emmanuel diz. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência de amigos e desafetos das existências passadas para a construção do futuro melhor. Então, a misericórdia do Pai é tão ampla que dentro do lar nós encontraremos desafetos? Encontraremos, sim, mediante as provas, as expiações reencarnatórias. Mas não podemos esquecer que vão existir corações amigos, para justamente nos fortalecermos nessa jornada. Então, isso é importante considerar. Há desafetos? Há. Mas há também amigos. Interrogavas em torno dos entes amados além do túmulo. Bom, isso até hoje, né? Até hoje, muitos de nós gostaríamos de saber como que aqueles corações com quem convivemos na Terra e que hoje se encontram no plano espiritual, se encontram lá. Isso é natural. É uma, digamos assim, uma curiosidade saudável, porque essa lembrança que precisa ser saudável desses corações mostra justamente a afirmativa de Emmanuel aqui no parágrafo anterior, que dentro da convivência entre as famílias existem aqueles corações mais próximos ao nosso. São os verdadeiros amigos. E fica claro que nós gostaríamos de saber como que esses irmãos se encontram no plano espiritual. Este é o papel do Consolador. Trazer para o nosso coração a certeza de que esses entes amados continuam processando o burilamento de seus espíritos. Muitos ainda trazendo situações que necessitam ser trabalhadas, mas
a lembrança, a saudade, é um consolo. E este consolo nos impulsiona a fazermos sempre o melhor que podemos e que possamos no campo físico. Porque quem não gostaria, ao deixar o corpo, abraçar um coração querido? Quem não gostaria? Eu fico imaginando, conforme Emmanuel nos traz nos seus romances, naquelas partes finais dos romances, os espíritos desencarnando e a equipe espiritual ali recebendo aqueles espíritos. Em todas as obras de Emmanuel, nós temos essas passagens. Em Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevam. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas. Não há dúvida ao espírita de que aquele coração continua, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto evolutivo em que se achava na Terra. Impelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios. Então vejam bem. Deus não concede privilégios a quem quer que seja. E que em qualquer instância do universo, a alma recebe, inelutavelmente, da vida, o bem ou o mal que dá de si próprio. Isso é muito importante. A alma recebe, em qualquer instância do universo, inelutavelmente, da vida é o espírito, o bem ou o mal que dá de si mesma, de si própria. Torturavas a mente, qual se devesses respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitavas das questões transcendentes de fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário. E aqui eu vou fazer um parênteses e colocar a minha fala. Muito mais do que necessário valorizar a doutrina espírita que generosamente nos valoriza. É a colocação de Emmanuel. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza. Vamos fazer aqui uma reflexão. Desde quando eu, você, nós adentramos para esta escola educativa de aperfeiçoamento contínuo, que é a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido pelo Cristo. Olha, quanto nós recebemos e continuamos a receber de forma generosa, de corações que muitos de nós desconhecemos.
Vou fazer aqui um adendo. Nós estamos numa reunião de saúde, tratamento de saúde. Ela é coordenada na nossa casa pelo irmão Amantino. Alguém aqui sabe como é a fisionomia do corpo perispiritual que se apresenta Amantino? Conscientemente. Porque quando somos desligados do corpo pela emancipação do sono, a gente pode ter contato com esses corações. Mas será que nós mantemos na vigília a lembrança da afeição? Queria saber como é que ele era, Teran. Pois é. Então, são corações que estão sempre conosco e que, em nome do Cristo, de forma generosa, tem nos amparado. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Não somente ele, como o irmão Joaquim, o polichinelo, para quem não sabe, polichinelo é um Exu. Aí você vai falar assim, Exu? Como assim Exu? Olha, vocês não sabem o que é um trabalho de um Exu e como que o espírito chega à condição de Exu. O campo mental e o campo sentimental, emocional desse espírito é de uma sutileza, amorosidade e evolução que vocês não queiram saber. Porque polichinelo adentra regiões do plano espiritual que muitos tarefeiros no plano espiritual não conseguem adentrar. Porque tem que ter uma capacidade mental e um domínio emocional muito grande. Agora, precisamos valorizar. Porque sustentar, fechando com Emmanuel, capítulo 5 da obra Justiça Divina. Sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus, que a chancela é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Ele fecha com a palavra união, voltando à unificação proposta por Allan Kardec, nessa fusão, onde todos os corações, independente das divergências culturais, ideológicas, filosóficas, terão que se realizar. Aliás, na mensagem de Lacordaire, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina: para chegarmos à regeneração, será através do esforço, da união e da fraternidade. Então, nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo imensamente a Jesus, a espiritualidade, e passando agora para o Telmo, que vai trazer para nós a continuação, renovando atitudes. E renovando com os olhos que o Telmo vai explicar para nós. É com você, Telmo. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, amigo. Boa noite, amigos. Hoje os olhos do Telmo estão aqui numa sinuca de bico. Amigos, a lição que o Hamed traz é linda, apaixonante. Na hora que eu terminei de ler, eu falei assim, cabe algum comentário? Cabe algum? Eu falei, meu Deus, onde que eu vou tirar, né? Alguma coisa, porque é maravilhoso. A lição chama Os Olhos do Amor. E o Hamed pega a fala de Paulo e aumenta, dilata. E eu fiquei encantado. Na hora que eu terminei, eu fiquei tão satisfeito. Sabe quando você faz aquela leitura te preenche, você fala assim, nossa, que coisa linda, que encantamento. Desse jeito que eu acabei a leitura dessa lição. E aí eu vou partilhar com vocês
Espero que vocês também tenham, ao final, o mesmo sabor que ficou em minha alma com essa lição. Então, novamente agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, a equipe do Cantinho, a Mantino, toda essa turma que tem se esforçado tanto para nos manter conectados ao mais alto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E vamos lá. O livro é o Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. No início desse livro, o Hamed fala que ele tentou buscar no Evangelho as reflexões para que a gente pudesse, lendo o livro, fazer as nossas conexões. E o capítulo 48, Os Olhos do Amor, o Hamed pega um trechinho que está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. E ele pega um trechinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. Olha ali onde ele foi, né? Se eu falasse todas, e para falar você precisa entender, né? Se eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante que não ressoa. E ele continua dizendo: a caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, é precipitada. Não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. O texto de Paulo é muito mais robusto, né? E o Hamed aqui pega só esse trecho do Evangelho e da sua carta, e aí a gente vai saborear agora o que o Hamed fala sobre esse trecho. E aqui a gente precisa lembrar que ele também está comentando o capítulo 15 do Evangelho, né? Colocando mais luz para nós. E aí o Hamed começa falando assim para a gente. Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser, abre aspas, reunião de todas as qualidades do coração, fecha aspas. Olha como é que ele define caridade. Reunião de todas as qualidades do coração, de todas as virtudes do coração, de tudo que tem mais capricho, mais esmero, que a gente trabalha e fica satisfeito toda vez que sai da gente. É a reunião de tudo isso no nosso coração. É a caridade. Isto é, abre aspas novamente, amor, fecha aspas. Caridade, no entendimento de Paulo e na reflexão de Hamed, é amor. Diferenciou-a completamente da prestação de serviços aos outros. Olha o que ele fez aqui. A gente tem uma ideia um pouco equivocada da caridade. E aqui Paulo e Hamed ele diferenciam completamente da prestação de serviço aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima, ou de tudo que se referia a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Então, aqui o Hamed começa a nos situar, nós, a caridade que Paulo fala,
a caridade como Jesus entende, começa a fazer uma distinção, nos colocando para refletir sobre esses posicionamentos. Amigos, a ideia aqui é fazer com que a gente se eleve, a gente comece realmente a perceber as coisas divinas. Por isso que ele fala, caridade que acontece sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro não funciona. Não é essa caridade que ele está tratando. E aí o benfeitor continua dizendo para nós, reforçou seu conceito acrescentando que, abre aspas, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Olha que profundidade, olha que complexidade que o benfeitor coloca no intuito da caridade. Se eu distribuir meus bens para alimentar os pobres, se entregar meu corpo, se eu não tiver esse amor, essa caridade, tudo isso não serviria de nada. E a gente muitas das vezes acha que esse é o limite, né? É o limite. Eu vou entregar meus bens, eu vou entregar meu corpo e pronto. Não, não está pronto. Muito pelo contrário. Se não tiver a intenção sublime, não serviria de nada. Muitas vezes, diz Hamed, abre aspas, doamos coisas, fecha aspas. Ou, abre aspas, favorecemos pessoas, fecha aspas, a fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar. Porra, Hamed, não precisa disso tudo, não. Olha como é que ele está mudando a forma, o entendimento. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós orgulho, né? A fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal. Como que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. E aqui entra todas as formas de doação. Todas as formas de doação. Nas relações familiares, marido, mulher, mulher, marido, pais e filhos, filhos e pais, vizinhos, centro espírita, né? A fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar. Porque nós já entendemos que a caridade, ela é legal. Temporariamente, quando você dá, ela funciona. Mas quando ela não está impregnada da essência do amor, ela tem uma validade muito curta. E aí a gente começa a fazer uma troca, compensação pelos desajustes emocionais que nós temos. Os desajustes, então, não só vou levar uma coisinha para fulano, porque hoje eu atrasei, passei do meu limite, falei o que não devia, e aí eu vou levar alguma coisa para compensar. E funciona. Funciona. Compensa. Mas está, como diz Hamed, estamos em desajuste emocional e com complexos de inferioridade. Porque aqui, amigos, a relação que o benfeitor está falando é de igualdade. Ele busca trazer para a gente a igualdade em tudo. E não essa questão de poder. Eu vou compensar isso, aquilo. O ideal é que não acontecesse nenhum fato para que eu tivesse que compensar.
que aquelas coisas que eu levo para os meus amores, para as pessoas que gosto, não fosse como é que fala, né? Adoçar a boca de criança, né? Não fosse nesse intuito de adoçar para poder manter aquilo, não. A ideia era que a gente não tivesse antes um desajuste emocional. Desajuste emocional. E esse é o nosso grande vai e vem diário. Nas outras lições que nós estudamos desse livro aqui, o último foi a parte mental, as emoções. Hamed trata isso com muita propriedade. Como que nós deixamos-nos conduzir pelas emoções? E esse é um grande perigo. Nós precisamos trabalhar as nossas emoções, fazer os ajustes. Né? E ele continua dizendo aqui, são sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que não se encontrarem satisfeitas consigo mesmo. Como é que é, Hamed? Os meus desajustes emocionais, os meus complexos de inferioridade, eles acontecem porque os meus sentimentos não estão me satisfazendo. Olha que interessante. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas, que por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto. E supervalorizou-se fazendo algo para o próximo. Por que eu faço algo pelo próximo quando eu tenho problemas no sentimento? Eu faço para provar aos outros que eu sou bom, que eu sou bonzinho, importantes e merecedores de atenção. Está fazendo um negócio, né? Não está fazendo um negócio? E é isso que o Hamed chama atenção. Ele chama atenção para os negócios que a gente está fazendo no nível das emoções e dos sentimentos. Os negócios que eu estou fazendo. Então, isso a gente precisa ter muita atenção e espero que os amigos também estejam se conectando, não se sentindo constrangidos, mas sim percebendo o esclarecimento que vem até nós. Porque muitas das vezes, gente, a gente está fazendo isso inconscientemente. A gente tem um problema emocional e a gente compra um presente. A gente tem um problema assim, a gente faz isso sem perceber a fundo o que está acontecendo. E aqui o Hamed traz essa lição para a gente, tratando da caridade, para nos alertar para as atitudes, para os pensamentos, para as nossas falas, em desacordo com o propósito da caridade, como entendia Jesus e como Paulo traz para a gente. E aí o Hamed continua dizendo assim, na realidade, caridade é amor. E amor, que é amor? É a divina presença de Deus em nós. Ô, gente, que lindo, hein? Caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. Nós estamos aqui reencarnados nesse orbe para que a divina presença de Deus em nós se faça presente em todos os segundos da nossa caminhada. Em todos os segundos de nossa caminhada. E isso devia ser um lembrete que deveríamos lembrar ao despertarmos pela manhã. Caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. E aí, quando eu saio da cama, eu tenho que me apresentar ao outro como uma divina presença de Deus para nós e para o outro. Para nós e para o outro. Esse entendimento dessa força, desse potencial que temos em nós. Amar, receber o amor, distribuir o amor, ser presença divina em tudo que fazemos. O benfeitor continua dizendo para nós,
raio com que ele modela tudo. O amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. A base de toda a lei universal. Essa deveria ser, sim, a nossa base. Necessito ser amoroso, como nosso Pai o é. Necessitamos ter isso como referência estrutural. Ele fala aqui, o amor é considerado a real estrutura da vida. Estrutura da vida. E cabe a nós estudarmos o que é amor em todas as suas nuances, para que a gente não fixe em um ponto e esqueça dos outros. Porque a gente sabe que todo processo emocional, sentimental, ele vai passando por gradações. Então, o amor que eu tinha antes, quando eu tinha 5 anos, era um, com 10 anos era outro, com 15, com 20, cada hora ele vai se depurando. Ele vai se apropriando de novos saberes, novos conhecimentos. E essa estrutura amorosa, ela fica cada vez mais forte. E é interessante que a gente começa a entender que sem a presença divina de Deus, nós não conseguimos amar. Sem a divina presença de Deus, nós não conseguimos amar. E Hamed continua dizendo: é imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade. É imprescindível esclarecer que há inúmeras formas de focalizar a caridade. E nós nos reportamos a ela como o amor essência. Amor essência. E ele fala que são energias que emergem de nossa natureza mais profunda. Da nossa natureza mais profunda. A onipresença divina que habita em tudo. Gente, ele está falando que se a gente não conhecer a existência de Deus, se a gente não ver Deus em tudo, nós temos uma dificuldade com a caridade. E aqui ele intitula a caridade como amor essência. Amor essência. Essência lá do fundo, no início, onde que começa aquele primeiro foguinho que dá, onde é que nasce aquele foguinho? Aquela primeira labaredazinha. Amor essência. Energias que emergem de nossa natureza mais profunda. E aonde é que está o nosso fundinho, né? O nosso início? Onde é que está isso? No ser criado por Deus, nosso Pai. A nossa essência. Somos filhos de Deus. Somos partícula divina. Somos princípios inteligentes. E o princípio inteligente, a inteligência, é uma semelhança com a inteligência suprema. A nossa semelhança com Deus está na inteligência. E com essa inteligência, Hamed, Paulo, Jesus tenta fazer com que nós a direcionemos para a divina presença de Deus em nós e em tudo. Em nós e em tudo. E aí eu gosto, né, dessa parte, né, lá está em primeira carta de João, que Deus é amor. E aí eu fico assim, se Deus é amor, então os filhos são o que mesmo? Amorzinhos. Então nós somos amorzinhos, amores de Deus. Amores de Deus. E aí eu lembro, né, da parábola do filho pródigo, quando
O Senhor, o Pai, vê o filho de longe. Gente, se ele estava vendo o filho de longe, ele não estava de olho na estrada? Ele não estava assim, sentindo que aquele filho se aproximava? E ele se alegra com aquele filho retornando à sua casa. E ele não quer saber nada que aconteceu durante aquele período que ficou afastado. Não tem interesse naquilo. Ele vai, chega, abraça, beija, né? Olha só, o beijo, amizade, carinho. Ô, meu filho, por que fica longe de mim? Né? A divina presença de Deus. Por quê? Ainda não entendeu que eu sou e você é. E nós somos, meu filho. Está falando para nós. Nós somos, porque Ele é. Isso é muito gostoso de saber. Jesus traz isso para nós. Irmandade, paternidade, carinho. Quando Jesus fala, se dirige ao Pai como Abba, papai, carinhosamente, afetuosamente. Por quê? Como que ele conseguiu fazer isso? Porque ele entendeu a divina presença de Deus em nós. O amor essência. Não adianta a gente correr. A gente pode sim pegar a riqueza que quiser, que o Pai nos dá todo dia, toda a riqueza do universo. Todo santo dia ele entrega para a gente o universo. Ele fala, vai, meu filho, use a riqueza, use, meu filho. E ele fala isso lá na Gênesis bíblica. Ele fala isso, ele cria o mineral, o vegetal, o animal, cria o homem, o ser inteligente, e depois fala, usufrui de tudo, dominai sobre tudo, sobre toda a matéria, dominai, entendei essa matéria, use da sua inteligência, cria a internet, cria o Zoom, cria as reuniões virtuais, cria o carinho virtual, o amor virtual, cria tudo, cria tudo, dominai, conhecei a maravilha que é o vosso Pai, o nosso Pai. E usar isso para auxiliar os nossos irmãos. Então, entender a divina presença de Deus em nós é entender esse amor essência, lá do fundo. Que sou eu? Que sou eu? E aí, quando a gente entende essa conexão maravilhosa, amigos, acaba o medo, viu? Acaba o medo. Acaba o temor. E brota em nós a confiança. E é isso que o Emmanuel diz para a gente lá na resposta da questão 354 de O Livro O Consolador. Como entendeis a fé? A fé é a certeza. A fé é a certeza nessa divina presença de Deus. E aí, a gente fica pensando, né? Nossa, eu tenho fé em Deus. Não, não é desse jeito. Quem tem fé é Deus em nós. Deus é que tem fé em nós. Não é nós que devemos ter fé em Deus. Ah, não, eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Ele já fez. Ele já fez. Olha para a gente. Olha a nossa capacidade. Olha o que tem no universo. E aí a gente inverte a situação, né? De vez a gente lembrar assim, assim, ó, Deus tem fé que a gente vai fazer um bom dia hoje. Ele tem fé que nós vamos fazer um bom dia, que nós vamos escolher as coisas boas. Mas a gente inverte, né? A gente inverte. Então, o que a gente precisa ter? A confiança, a fidelidade em Deus. Porque Ele apresenta tudo de bom para nós. Tudo de bom. A gente olha para o nosso orbe, esse planeta Terra maravilhosa,
esse globo azul, e a gente, muitas das vezes, não consegue enxergar a presença de Deus nele. A gente olha para as estrelas e não percebe a grandeza do Pai. A gente olha, passa o olho rapidamente e se atenta às questões que não propiciam a nossa elevação espiritual. Esse é um grande fator que faz com que um Gandhi, um Buda, Madre Teresa de Calcutá, o Chico, Amantino, Sheila, inúmeros servidores do Cristo que conseguem demonstrar nas suas vivências a divina presença de Deus. A divina presença de Deus. E aí o Hamed vai explicar essas energias que emergem de nossa natureza mais profunda. E ele fala: minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo que vibram, também recebe essa vitalidade amorosa, num fenômeno de trocas incessantes. Um mineral de rocha permanecerá como tal enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações, esclarece Hamed, constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Olha onde começa, né? Os primeiros estágios dessa energia de aglutinar, de atrair as partículas criadas pelo Pai. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida. O amor, né? Esse poder atrativo, estar junto, as coisas de Deus, tudo unidas, conectadas. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida, de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. E aqui a gente não pode esquecer que existe um sistema, um programa rodando por trás conforme os desejos de Deus. Porque tem hora que a gente olha e não vê os nossos benfeitores invisíveis atuando nesse determinismo divino. Atuando. E aqui o Hamed está fazendo referência ao Livro dos Espíritos a partir da questão número 100, os 3 reinos. Vale a pena essa leitura. E ele continua dizendo: observemos a natureza. Gente, aqui tem uma referência ao objetivo de O Livro dos Espíritos. Kardec fala isso. Observação. Nós, estudantes da doutrina, estudantes do Evangelho, precisamos observar tudo. A nós, aos que estão conosco e a natureza, a parte material. Observemos a natureza. É a recomendação dos benfeitores no Livro dos Espíritos. Ele fala: observando a natureza, vamos ver propensões, gostos e identificações com as quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana. Olha como é que é interessante e importante a observação. Observação de mim, observação da natureza. Como é que está o ar? Como é que está o sol? Como é que está esse corpo que eu utilizo? Quais são os gostos? Observando as partículas, as particularizações de cada ser do universo. E é interessante que a gente
observa um beija-flor, a gente observa uma planta, um pé de abacate, a gente vê que eles cumprem a tarefa que lhe foi dada pelo Pai. Cumpre a tarefa com alegria, com comprometimento, sem rebeldia. E o Hamed fala que essa observação são movimentações que geram a força de predileção, nomeadas comumente por aspiração amorosa. Aspiração amorosa. Quando a gente consegue observar a particularidade de cada ser do universo, partícula divina, presença divina, nós começamos a identificar a aspiração amorosa. Aspiração amorosa. Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Consequentemente, diz Hamed, nós, herdeiros e filhos de Deus, somos amor. Amorzinho, né? Somos amorzinhos. Criados por esse plasma divino. Portanto, somos oriundos do amor incomensurável. Gente, amor incomensurável não cobra. Amor incomensurável caminha junto. Se te pedirem para caminhar 1000 passos, ande 2000. Se te pedirem o vestido, dê também a capa. Amor incomensurável. Porque a gente precisa entender que aquele que está pedindo necessita. E se eu tenho, por que não atender? Amor incomensurável. Caridade incomensurável. Que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Vou repetir. Consequentemente, nós, herdeiros e filhos dele, do Pai, somos amor, criados por esse plasma divino. Portanto, somos oriundos, nascidos, originados do amor incomensurável que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Então, o que é que mantém o universo coeso, harmônico, funcional? O amor incomensurável de Deus que perpassa a tudo e a todos. Todos nós estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução, que se assemelha a um gradativo despetalar de camadas e mais camadas. Inicia-se pelas mais densificadas até atingir o cerne, nosso âmago amoroso. Então, é interessante isso que ele coloca, né? Porque no centro ele está informando que tem amor. Amor incomensurável, parte do amor divino. É o que tem lá dentro, vai tirando camada, vai tirando, aí a gente vai se aproximando. E deve ser uma sensação boa, não deve? Esse nosso processo dinâmico de evolução. A gente começar a se preocupar menos com as coisas e mais em ser. Deve ser por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, fala a primeira bem-aventurança. Todo mundo lembra, tenho certeza disso. Bem-aventurados os pobres de espíritos, ou os pobres em espíritos, pois deles é o reino de Deus. É quando tira as camadas, né? Tirou as camadas, ficou pobre. Ficou pobre. Tirou as camadas. Está humilde, está tranquilo. Só tem o Pai
como referência? Só? Pois é. Aí está o reino de Deus. No âmago, na simplicidade, no despir tudo que é material. E entender que o material é uma ferramenta, um instrumento que necessitamos para esse processo dinâmico de evolução. Mas que nada nos pertence. Tudo é de nosso querido, bondoso, justo Pai. E o que mais o Pai quer, senão entregar os filhos às coisas que ele tem para que os filhos aproveitem? E aí a gente entende como é legal essa proposta de Jesus de bem-aventurados os pobres, felizes os pobres. Porque ele fala que quando você começa a entender que toda a matéria é só instrumento, não é para ter posse, poder, você se torna rico. Olha que interessante isso. Na hora que você entende que você, tirando o peso das coisas, a necessidade das coisas, ficando sem nada, você se torna milionário. Milionário. Porque aí o universo todo te pertence. Porque você é filho do dono do universo. Mas quando você ainda está preso a qualquer questão material, de posse, de propriedade, aí está a grande dificuldade. Quando a gente ainda trabalha para possuir coisas materiais e não para usufruir da grandeza de Deus. Tem diferença, né? Possuir e usufruir. O filho desperto, o filho consciente, ele usufrui de tudo. Jesus veio, usufruiu de tudo. Ensinou o que precisava. E foi embora feliz, tranquilo, falou, missão cumprida. E nós também precisamos ter essa percepção de usufruirmos. Se tenho 2, vou dividir. Se não tenho, vou agradecer. E eu lembrei aqui de uma passagem, né, de Francisco de Assis. Ele estava indo de uma cidade até um mosteiro, estava nevando muito. E eles chegam na porta desse mosteiro, aquele frio, né? Eles com aquela roupa bem, bem simples. Ele chega na porta do mosteiro, o irmão Leão bate na porta. E aí vem uma pessoa, depois deles insistirem muito, vem uma pessoa e chama, quem que é? Ah, é o Pai Francisco. Aí a pessoa responde, que mané Pai Francisco, nesse frio? Ah, vá caçar outro lugar e bate a porta. Aí o irmão Leão vira para Francisco, Pai Francisco, e agora? E o Pai Francisco deita naquela neve, balança os braços, as pernas, feliz. Aí o irmão Leão vira para ele e diz assim, Pai Francisco, o que aconteceu? O senhor ficou doido? Ele falou, não, irmão Leão, agora é só nós e Deus. Agora é só nós e Deus. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria. Quando só estamos nós dois. Papo reto. Falei, Senhor, agora é só nós dois. O que vai rolar? Aí a gente entra no processo dinâmico de evolução. Porque, amigos, enquanto a gente não entender a grandeza de Deus, não formos humildes de falar assim, se não vier dele, não rola nada. Se a gente não passar por esse processo de humildade, pacificação, não é passivo não, é pacificação. Entender essa grandeza do Pai, essa presença divina. Quando a gente não conseguir fazer isso, nós vamos olhar para a neve e vamos achar que nós estamos perdidos, como o irmão Leão viu a neve. Então, a percepção diferente, os dois na mesma situação. Na mesma situação. Um entendendo a grandeza de Deus, outro entendendo a dificuldade que tinha com Deus. Né?
E aí, o Hamed continua dizendo para a gente: Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. E dessa forma, somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como um amor criativo, integrador e generoso quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos. Então não adianta bater lá fora, né? Não adianta sair pelo mundo afora procurando a paz, a tranquilidade, o sucesso. Não adianta bater lá fora. Temos que bater em nós. Conhece-te a ti mesmo. Como diz Santo Agostinho, que está lá, essa frase está lá no pórtico de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, mas nada em excesso. Nada em excesso. Nós, cristãos espíritas, nós sabemos que nós temos um processo reencarnatório. E esse processo reencarnatório tem uma lista de tarefas a serem cumpridas. Nós sabemos disso. E nós precisamos olhar com muito carinho, com muita caridade, com muita misericórdia, as coisas que estão nos rodeando. O nosso lar, os nossos familiares, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso país, nosso planeta. Nós precisamos ter esse bom olhar. E aí, sentir verdadeiramente a caridade como um amor criativo. Criativo, gente, na forma como a gente vai abordar o outro e se abordar. Que a gente precisa ter caridade com a gente. Não é na marretada, não. É olhando as minhas emoções. Como é que eu estou sentindo as coisas? Como é que eu estou olhando? Porque a emoção, ela brota de uma situação que se apresenta para a gente. A gente está super tranquilo, fez as preces de manhã, tudo na paz. Aí, na hora que você começa a andar 2, 3 passos, uma pedrinha, você torce o pé ali, né? Faz aquele movimento de quase cair, você começa a xingar. Começa a xingar. Opa, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí, quando você tem a percepção daquele fato, você olha para ele diferente. Aí, quando você usa o amor criativo, você fala assim: tem um recadinho que Papai do Céu está me mandando com essa pedrinha. Essa pedrinha não estava aí à toa. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Deixa eu ver o que está me faltando. Aí a gente deveria fazer uma prece. Pedir aos bons amigos que nos lembrem o que estamos esquecendo. Fazer um check-up íntimo. Qual o caminho que eu estou indo? Qual o propósito que eu estou indo? É essa a verdadeira claridade, a consciência desperta de nós mesmos que a gente precisa ter. E aí aquela pedrinha vira santa, no sentido de nos auxiliar. E aí o Hamed continua dizendo assim: no momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor, o bom olhar, né? No momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual eles e nós somos feitos, então a essência, o amor essência que mora aqui, é o amor essência que mora ali. Seremos capazes de discernir o que é o sentimento da caridade. Porque aí empata, né? Empata. Aí você olha para o outro e fala assim, também está no processo evolutivo. Também é filho de Deus. Aí nós começamos a entender a caridade, o amor. Todo mundo batalhando para chegar ao nosso objetivo. Qual que é mesmo o nosso objetivo? Os amigos lembram? Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Os benfeitores respondem: Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfectibilidade, à purificação, à santificação. E sem esse aprendizado da caridade, desse sentimento, fica muito difícil esse processo evolutivo se fazer de uma forma muito mais tranquila. E o Hamed fala assim: seja jovens,
velhos, crianças, sadios ou doentes, seja homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Integrados na caridade. Caridade, diz Hamed, não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução, destino das pessoas. Aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas. Porque quando tentamos reduzir, olha que interessante, quando tentamos reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também impedindo seu real crescimento e amadurecimento, somente alcançados através das experiências que precisam enfrentar. E aqui a gente lembra da borboleta, né? Quando ela está saindo do casulo. Não tem? Vocês já viram essas histórias? Que se você intrometer naquele processo, segundos que você antecipa, qualquer facilidade que você coloque ali naquele momento, ela terá dificuldades para voar. Por quê? Porque aquela experiência é dela. Ela precisa. Nós aqui, o Hamed não está falando para deixar todo mundo a Deus dará. Não é isso. Mas a gente precisa entender que cada um tem o seu time. Assim, diz Hamed, distorcemos a genuína mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira, quando nos responsabilizamos pelos atos dos outros. O ato do outro é o ato do outro, o meu ato é o meu ato. Até respeitar esse companheiro naquele momento é importantíssimo. Até me calar naquele momento é importantíssimo. E aí a gente lembra de Jesus quando ele conta a parábola de Lázaro e do rico. Lázaro e o rico. Lázaro fala para pai Abraão, mande, por favor, manda Lázaro, né? Interessante que ele manda Lázaro lá, até no, ele desencarnado, ele continua mandando Lázaro, né? Lázaro era empregado. Ele falou, pai Abraão, manda Lázaro avisar minha família o que está acontecendo aqui. Aí Jesus, na parábola, fala, agora é nós, temos as leis e os profetas. As leis e o profeta. A primeira revelação está lá. Vamos seguir os 10 mandamentos? Como é que serão as nossas emoções hoje? Então, nós precisamos entender esse processo de que nós temos muitos recursos para que façamos esse processo evolutivo de uma forma bem tranquila, bem consciente de nós e dos outros, para que a gente não distorça a genuína mensagem da caridade. Encontramos ainda, na primeira epístola de João, diz Hamed, abre aspas, não escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, a primeira revelação, que amemos uns aos outros. Está lá. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar, ao mesmo tempo, muitas pessoas. Então, gente, isso aqui é sensacional, essa dica do Hamed. Ele está falando que o nosso coração cabe o universo inteiro. Vou repetir a frase. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar, ao mesmo tempo, muitas pessoas. Aqui ele está colocando nossa condição de amar no tamanho do planeta, do sistema solar. Cabe todo mundo no nosso coração. Sentimento de entender que o outro está junto, integrado. E aí a gente para de fazer escolhas. Eu vou ajudar primeiro esse, primeiro aquele, depois aquele. Não tem, a gente ajuda qualquer um. Quanto mais
diz Hamed, quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Acho que ele copiou do que eu falei antes. Ao contrário, né? Eu é que me inspirei nessa frase que veio agora, né? Que veio. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentimento da palavra caridade, como a entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Caridade, fala Hamed, é amor. E não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na concepção de perdão por Jesus as palavras benevolência, indulgência e amor-respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por todas as criaturas. E aí ele fala que amor-respeito para com todos, amor-respeito para com as imperfeições alheias, amor perfeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Não olvidemos, diz Hamed, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Não confundirmos, não podemos confundir essa colocação. Concluímos, ajustando o texto de Paulo, ao nosso melhor entendimento. Abre aspas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor, respeito aos seres humanos. É coisa gostosa, viu? Adoro. Eu sou apaixonado por esse livro, viu, gente? Na hora que acabar aí, nós vamos começar na lição número 1 de novo. Combinado? Amigos, alguma pergunta, alguma dúvida, algum protesto? Fica à vontade. Nós chegamos aí às nossas 21 horas.